Olá, mulher de Deus, bom dia, graça e paz. Eu sou a pastora Luana França, seja bem-vinda ao meu canal. E agora é a nossa manhã de oração, a oração da manhã, o amanhecer em Cristo, aonde você, através da palavra do Senhor, vai receber mais instruções para que você possa iniciar o seu dia consagrando a Ele e poder passar o dia da melhor maneira possível. Glória a Deus, através da palavra que o Senhor vai conduzir agora conosco. Mas antes, eu quero pedir para você. Se você não for inscrito aqui no meu canal, que você se inscreva agora, ative o sininho das notificações, clique em todas para você receber a notificação dos vídeos publicados. E se você for inscrita, dá um like, dá um gostei, para que o YouTube entenda que o conteúdo é benéfico e sério, e assim ele possa continuar sendo compartilhado aí no meio da plataforma do YouTube. Ajuda esse canal a crescer para que a gente possa ter mais pessoas alcançadas pelo poder da oração, pelo poder da palavra que cura, liberta, restaura. Glória a Deus. E aqui, detalhe, a gente vai sempre falar só de Deus, tá bom? Então vamos procurar o evangelho genuíno, gente, porque é dele que virá todas as instruções para que nós venhamos receber as curas que precisamos, as instruções, orientações, enfim, o Senhor fala com nós através da sua palavra. Glória a Deus. E antes de iniciar a leitura dessa base bíblica para depois nós orarmos, vamos pedir a Deus direção? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, clamamos ao Senhor que se faça presente neste momento, que venha nos revestir com a tua armadura, que venha nos livrar de todo mal, nos dar direcionamento. Meu Deus, afasta de nós tudo aquilo que nos impede de te adorar em espírito e em verdade. Renova as nossas forças, quebranta o nosso coração com o teu espírito excelente. Que nesse momento eu seja diminuída e que o Senhor cresça. E que a palavra aqui ministrada esteja de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Opa. A minha Bíblia online, e olha só, Romanos 13:13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne e suas concupiscências. Concupiscências é tudo isso que foi dito aqui no versículo 13. Bebedeira, glutonaria, desonestidade, contenda, inveja. A verdade é que, através dessas palavras, hoje o Senhor nos traz uma orientação para nós, mulheres de Deus, que já conhecemos a palavra do Senhor e que reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas. Porque, amadas, uma coisa é verdadeira, é muito verdadeira. O meio em que nós estamos inseridos, ele não é um meio que está 100% dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Praticamente, muitas coisas que nós vemos aí, onde nós temos que andar, onde temos que trabalhar, com exceção dentro do nosso lar, que não dá para generalizar. Dentro do nosso lar a gente consegue ter um controle maior do que vemos, do que falamos, não do que pensamos, né? Porque se você mora sozinho é uma coisa, mas que nem no meu caso, por exemplo, dentro da minha casa tem eu, meu marido e minhas filhas. Então, assim, eu não tenho como controlar o que todo mundo pensa, mas eu tenho como ter um pouco mais de vigilância e controle dentro do que falamos. Se eu vejo uma frase que não edifica, eu já, não fala isso não é legal. E a gente consegue ter, mas fora do nosso lar, de dentro do nosso ambiente, do nosso lar, nós estamos sujeitos a ouvir, a ver coisas que não edificam, a presenciar pessoas com posturas que não são aquelas que o Senhor estabeleceu para nós. Então, uma série de coisas que fazem parte das concupiscências da carne, a qual o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala que a gente tem que se afastar, né? E nos revestir de Deus para que nós venhamos nos manter afastados e não dar vazão, porque
nós somos sim influenciados pelo meio que vivemos. Por isso que eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que ela é muito verdadeira. O meio onde você, os lugares que você frequenta diz muito sobre o que você procura. Às vezes você fala, pastora, mas o ambiente que eu trabalho é mais ou menos assim, só que eu sou obrigada a trabalhar. Não, é uma outra situação. Eu acredito que esse ambiente que você trabalha é um ambiente tóxico, um ambiente que tem esse tipo de pessoas com posturas assim. Eu creio que Deus, em breve, Ele vai te preparar um ambiente que esteja mais preparado para te receber, que seja mais adequado aos princípios que Ele estabeleceu para você, porque Deus cuida de tudo no seu devido tempo. Talvez você hoje, por ser cristã e permanecer num ambiente assim, seja para que você também aprenda muita coisa que você achava pequena, que você não deve fazer, que seja talvez para você, com o seu exemplo de vida, alcançar a vida de alguém. Enfim, Deus sempre tem um propósito por trás de toda a situação. E aí, no seu determinado momento, com certeza, Ele vai te colocar num ambiente mais apropriado, num ambiente que Ele realmente quer que você viva, que você esteja. Mas frequentar como um passeio, frequentar como algo, tipo, o que você, como hobby, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso. Vou curtir com a minha família, vou visitar tal lugar, sabe? Um passeio específico, lugares nessa condição, isso é você que escolhe. Tem lugares que eu sei, por exemplo, eu gosto de comer... eu gosto de comer tudo, na verdade. Vamos lá, suponhamos, eu gosto de comer uma porção que eu sei que tem em alguns lugares, mas tem lugares que eu fui uma vez e que eu não volto nunca mais. Porque, assim, pelo ambiente, pelo clima que tem no lugar, eu já sei que é um lugar que, pra mim, não a minha presença não cabe ali. Eu sei que aquele lugar não é pra que eu frequente. Entendeu? E a gente sabe disso. A gente consegue entender essas questões. O problema é que, muitas vezes, a gente... Quando começa a andar com Jesus, começa a conhecer a palavra de Jesus, tem pessoas que têm dificuldade de se desfazer dessas questões. E quando a gente fala de concupiscências da carne, a gente fala num contexto geral. Então não adianta você se abster, que nem você fala assim, eu não bebo, eu não vou para esse ambiente para bebedeira, mas eu fico num lugar onde está todo mundo maldizendo o outro. Amada, você está fatidicamente transgredindo tudo aquilo que você conseguiu se abstendo da bebida. Porque se você tem vários mandamentos que o Senhor diz, não faças isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, um desses você faz, ele anula todo o processo do que você não fez anteriormente. Então é necessário que nós tenhamos esse entendimento de que, porque é apenas um que você precisa cometer para cair. E não adianta você falar assim, pastor, é pesado. Não adianta ser leve. O evangelho leve, o evangelho que traz leveza para você, que não te confronta e que só fala para você que a vida com Cristo é um morango, como diz o meu neto. Desculpa, esse evangelho, ele tá sendo manipulado para agradar os seus ouvidos e fazer você criar mais uma presença, talvez mais um compartilhamento, mais uma visualização ou mais uma cadeira ocupada dentro de um ministério que não tá falando o que Deus realmente manda falar. Porque se for para eu agradar, sempre para eu agradar o homem, eu não preciso ser uma serva de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vem para agradar, ela vem para transformar. E muitas vezes a transformação, a mudança, ela é muito boa, mas em muitas vezes a mudança dói bastante. Mudar dói, crescer dói, desfazer dói, renunciar dói, mandar embora dói, deixar ir embora dói, sair quando se quer ficar dói. Mas se a pessoa acha que, não, porque eu acho que é muito pesado, desculpa, não dá para ser leve. Eu não vou tirar nada do que Deus colocar e também não vou pôr nada no que Deus colocou. Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos alcançados pelo Senhor e que a justiça dele se fará através desse tipo de postura. Nós não podemos tirar e nem pôr nada na palavra do Senhor. É isso que ele mandou dizer? É isso que eu vou dizer. Vai confrontar muita gente? Eu sou confrontada o tempo inteiro. Eu fui confrontada muitas vezes na minha vida. Em nenhum momento eu desisti. Nenhum momento me fez parar. A partir do momento que eu conheci Jesus, que eu entendi quem eu era sem ele e que eu não queria continuar sendo,
eu entendi que eu ia ser muito confrontada. Principalmente pelo meu passado. Porque as pessoas que fez parte da Luana antes de Cristo sempre ia falar assim, é a história. É crente nada, você só conversa pra boi dormir, daqui a pouco volta a fazer outras... Você já deve ter ouvido isso. Ou deve ter falado isso de alguém. Porque não vamos dizer que a gente sempre foi convertida santinha. Não. E que bom que a gente consegue admitir que a gente errou um dia e que Deus corrigiu a nossa postura, corrigiu os nossos erros, né, as nossas transgressões e continuou apostando que nós poderíamos ser transformados sim. E acreditou na nossa mudança, investiu na nossa transformação. Nós somos um investimento de Cristo. A vida dele, o sangue dele foi investido por nós. Então vamos nos revestir desse poder, desse investimento, para que nós venhamos nos manter firme, independente de qualquer coisa. E quando o apóstolo Paulo fala assim, andemos honestamente como de dia, porque de dia quer dizer assim, às claras, a minha vida é um livro aberto, ninguém precisa... O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vivo o que eu prego. É isso. Eu vivo a palavra que eu conheço. É isso que ele quer dizer. Porque a noite ela é turva, é escura, tem um lugar que você não consegue ver. Mas uma vida com Deus ela é limpa, você consegue ver tudo. Afinal de contas, você vai esconder o quê? Você vai esconder que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus faz novas todas as coisas, que Jesus é o caminho? Não, isso aí é para ser propagado, isso é para ser publicado, colocar a página, primeira página no jornal. Mesmo que já seja uma história que todo mundo já conhece há muitos 1000 anos, 2000 anos, e todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar. Ainda tem muita gente que mesmo ouvindo falar, que mesmo tendo visto estampada várias vezes na primeira capa, ainda assim precisa se voltar para Jesus genuinamente. Glória a Deus. Que essa palavra venha penetrar profundamente em você. Que o seu dia hoje seja abençoado. Até aqui o Senhor falou. E eu glorifico o santo nome do Senhor por essa palavra, por essa instrução, porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem toda a nossa provisão. É dele que vem os livramentos e milagres que nós temos vivido até o dia de hoje. Um beijo no seu coração e não se esqueça, aqui no canal nós temos um encontro marcado às 6 horas da manhã. Agora, que é a nossa manhã, é a nossa oração da manhã, às 15 horas da tarde, que é o devocional Eu Me Disponho com a ministração da palavra, e às 18 horas da noite, a oração da noite com o anoitecer em Cristo. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, compartilha por favor, graça e paz, até a próxima.